Olá pessoal, tudo bem? Que bacana que vocês estão bem. Assistindo esse vídeo vai ficar tudo bem, vai aprender, vai desenvolver os seus conhecimentos. Vejam só, na aula desta semana nós vamos falar sobre os benefícios do crescimento econômico no Brasil. Está na página 77 do livro, é só vocês irem lá também mergulhar em mais conhecimento. Então, a gente começa com a industrialização brasileira. O processo de industrialização brasileira é considerado tardio quando comparado à industrialização de países capitalistas centrais, principalmente europeu, o próprio Estados Unidos, Canadá. Então ela teve início somente no século XX, quase 200 anos depois da industrialização na Europa. Olha quanto tempo! Foi somente na terceira fase da industrialização do Brasil que o governo e classe burguesa fizeram maciços investimentos no setor, adquirindo maquinários e melhorando o setor de transporte, energia. Fator esse que tornou o país competitivo e apto para receber indústrias mundiais, integrando-se ao sistema capitalista global. Atualmente o Brasil encontra-se totalmente industrializado, participando de todos os tipos de indústria, com a economia global forte e caminhando para uma independência tecnológica e econômica, né? O Brasil faz parte do grupo dos países que realizam sua industrialização de forma tardia. No século XX, bastante atrasado em relação aos pioneiros da industrialização, iniciaram esse processo ainda no século XVIII. Dentre os fatores que explicam essa situação, podemos considerar o fator histórico como sendo o mais influente, pois na ocasião do início da industrialização, o Brasil era colônia de Portugal e estabeleceu durante o período colonial uma forte parceria comercial com a Inglaterra, que foi o primeiro país a se industrializar. E dessa forma o Brasil passou a fornecer matéria-prima para a Inglaterra, produtos agropecuários, do campo, para ser parceiro que na contramão do processo industrializou-se fortemente ainda no século XVIII, em 1785. Apesar do modelo de desenvolvimento econômico no Brasil ser concentrador e excludente, não se pode negar que tem trazido algumas melhorias para a população e alguns avanços em relação aos indicadores sociais, a redução da taxa de mortalidade infantil, o índice de analfabetismo, o aumento do índice de esperança de vida ao nascer e do número de crianças na escola são exemplos dessa melhoria. Então, esses são os pontos positivos. Então, a se industrializar, o que ocorreu somente na década de 1930, tá? Século XX passado. A indústria encontrava-se concentrada na região sudeste. Só foi descentralizada indo para as demais regiões na década de 1970. Olha só quanto tempo. Atualmente o Brasil é um dos países mais industrializados do mundo, com a economia global forte e intensa, participação capitalista global no mundo, né? Desde a década de 1990, é visto como um dos melhores países para se investir e instalar indústrias no mundo. Então, no primeiro período do processo de industrialização, da industrialização brasileira ocorreu de 1500 a 1808. Nesse momento não se falava em indústria no Brasil. Então, o Brasil era colônia de Portugal, enfim, de certo modo fazia uma restrição ao processo industrial. No segundo período, ocorreu de 1908 até 1930, houve a implantação de algumas indústrias no Brasil. Essas indústrias deveriam seguir algumas regras, como protecionismo econômico de proteção, instauração em 1828, o qual determinava que todos os produtos vindos de fora do país, especialmente da Inglaterra e Portugal, sofreriam um acréscimo de valor em 15% e 16%, respectivamente, tarifa que dificultava a importação comercial. Olha. Mais tarde, em 1844, o valor da tarifa para produtos importados subiu para 60%. Então, como era que a gente ia poder comprar produtos importados? Caríssimo, né? Dessa forma, investir no setor industrial era algo interessante e bem visto pela classe burguesa do Brasil. No terceiro período, ocorreu em 1930 a 1955, foram observados maciços investimentos no setor industrial do Brasil, oriundo tanto de iniciativas privadas quanto do governo brasileiro, na tentativa de alavancar o setor.
Foram realizados avanços no setor de transportes, com aberturas de ferrovias e rodovia. No quarto período, esses foram os períodos que assim, dividiram, né, para explicar melhor essa questão da industrialização no Brasil, que começou desde 1955 até os dias atuais. Foi marcado pelo projeto de políticos instalados no governo do presidente Juscelino Kubitschek. Em 1956 a 1961, promoveu uma intensa abertura econômica do país para empresas multinacionais, ampliando fortemente a abertura de novas empresas dos mais variados tipos, incentivando o consumo, o consumismo e o competitivismo, tanto interno quanto externo. Atualmente o país vive um forte crescimento e desenvolvimento industrial, motivando e influenciando pelo capital externo e pelas multinacionais, empresas que são de outros países que se instalaram aqui. Há um forte desenvolvimento industrial nos diversos tipos de indústria, desde a indústria de base, a primária, até as indústrias de alta tecnologia. Então essa é a aula dessa semana para vocês. Dê uma olhada no livro também e assista as aulas online para vocês ficarem assim, bem afiados na geografia. Até mais!